E aí, pessoas normais? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o V-Black. E hoje eu trago para vocês a 12ª parte da nossa teoria, ou fanfic, de Eu em Boku no Hero. Mas antes de começar essa história maluca, vamos para a parte mais aguardada do vídeo. Pelo menos para alguns de vocês. A hora do salve. Aqui vai um salve para as seguintes pessoas: Davi Bueno, Otto Feio, Lairit Satoru, Richarlison Aires, Robson William, Jim Teorias, Silveros Utsu 7, Josias AFT, Indra Otsutsuki. Essas foram as pessoas das quais eu queria dar um salve. E sem mais delongas, bora começar essa narração fuleira que eu amo fazer. O que teria acontecido se eu fosse para o mundo de Boku no Hero? Episódio 12. Nossa história continua quando eu estava na sala da minha casa com Todoroki, e nós estávamos ensinando a Kaguya a falar. E após algumas horas fazendo ela falar algumas palavras, ela finalmente fala a sua primeira frase. Ela disse: "Quero comer cenoura." Então o Todoroki me veio com a ideia de dar mais cenouras como aquela para a Kaguya. E que talvez assim ela possa aprender a falar em menos tempo. E como eu não era um idiota, eu disse ao Todoroki que isso era muito arriscado. E que poderia matar a Kaguya. Mas ele estava insistindo em dar mais cenouras radioativas para a Kaguya. E eu estava tentando convencer ele a parar com essa ideia. Mas quando nós não estávamos vendo, a Kaguya foi até a minha horta sem ninguém ver. E depois de alguns minutos, eu e o Todoroki nos demos conta que a Kaguya havia sumido. Então fomos até o lugar mais provável que ela poderia estar: a minha horta. E chegando lá, nós vimos a horta toda devastada. E os meus vegetais estavam todos devorados, principalmente as cenouras, das quais só restaram as folhinhas. Então fomos procurar a Kaguya no meio daquela bagunça. E quando nós olhamos para aquela coelhinha, ela estava com 1 metro de altura. E estava com o corpo de uma criança humana. Porém seu rosto era de uma verdadeira loli. E ela estava sem roupas na minha horta. Então o Todoroki todo vermelho pergunta: "É você, Kaguya?" E ela diz: "Sim, papai." E em seguida ela dá um abraço no Todoroki, pressionando os seus balões sobre o Todoroki. E quando o Todoroki sente aquilo, ele na hora tem um sangramento nasal e fica gaguejando. Então eu tampo os olhos dele e uso o poder da matéria para criar uma toalha. E em seguida eu cubro a Kaguya com a toalha. E digo a ela para ir para a sala. Então ela vai até a sala e fica dormindo no sofá enrolada com a toalha. Então eu tiro a mão dos olhos do Todoroki e pergunto o seguinte: "Você está bem?" E ele disse: "Há alguns minutos atrás eu tinha uma filhinha coelha. E agora eu tenho uma filhinha loli." Então eu digo: "Você teve sorte e azar ao mesmo tempo. Já que agora vai ser mais fácil de cuidar da Kaguya. Porém, se alguém te ver abraçado com essa loli, esse alguém vai acabar achando que você é o pai dela. E de fato você é. Mas se alguém ver você beijando ela, você pode acabar na cadeia por 2 crimes. O primeiro é ter relações com uma criança. E o segundo é ter relações com um animal. E somando tudo, você pegaria uns 30 anos de cadeia e nunca poderia ser um herói." E nessa hora o Todoroki fica em total choque. Mas eu digo a ele que tem um jeito dele não ser preso. E ele me pergunta que jeito é esse. E eu digo que é deixando o like nesse vídeo e se inscrever no canal caso não seja inscrito. Mas agora é sério, voltando à teoria. Então eu digo a ele que quando alguém perguntar se ela era filha dele, era só ele dizer que ela era prima dele. Mas o Todoroki diz que as pessoas iriam desconfiar, já que na família dele todos têm uma individualidade de fogo, menos os que nasceram sem individualidade. Então eu digo ao Todoroki que iríamos pensar nisso depois. E que a prioridade agora era Kaguya. Então nós fomos até a sala da casa. E lá estava a pequena loli dormindo no sofá enrolada com uma toalha. Uma cena no mínimo provocante. Então eu digo ao Todoroki para ele ficar de olho na filha dele que eu iria comprar roupas para ela. Então ele diz que iria vigiar ela, um pouco envergonhado.
Daí eu saio de casa com meu carro esportivo de luxo. E vou dirigindo pela cidade até chegar em uma loja de roupas. Então eu entro na loja e começo a comprar várias roupas para Kaguya. E a vendedora estava me perguntando para quem eram aquelas roupas de menina. E eu disfarço dizendo que era para minha prima mais nova que havia me visitado hoje. Mas a vendedora diz que ela tem uma individualidade que permite ela saber se a pessoa está mentindo ou não. Então eu digo a ela para me vender logo as roupas. Mas ela fica insistindo para que eu fale a verdade, fazendo várias perguntas. Então eu fico de saco cheio. E pego um celular do meu bolso e começo a jogar o jogo. E a vendedora diz que jogar não fazia bem para a saúde. Mas eu digo: o meu avô morreu com mais de 100 anos de idade. E a vendedora pergunta: e ele era viciado em jogo? E eu digo que não. Então ela me pergunta o que ele fazia para viver por tanto tempo. E eu digo: ele cuidava da vida dele e não ficava interrogando os clientes. Agora me vende logo essas roupas e para de encher o meu saco. Então a vendedora fica meio irritada e me vende as roupas sem me perguntar mais nada. E eu saio da loja dando uma leve risada. Em seguida eu entro no meu carro e volto para casa. E chegando lá, o Todoroki estava do lado de fora da casa. E a Kaguya estava gritando lá dentro da casa: papai, vamos brincar de pega-pega. E quando mais a Kaguya falava, mais o Todoroki ia ficando vermelho. Até que eu digo: pelo visto ela é um pouquinho sem vergonha. Então eu entro na casa e vejo a Kaguya no sofá, em uma posição que deixaria qualquer homem com aquilo duro. Então eu fecho os olhos e entrego as roupas para a Kaguya, e digo a ela para vestir uma roupa o mais rápido possível. Então ela veste uma roupa, que é a que está na capa do vídeo. E depois que ela veste a roupa, eu chamo o Todoroki e digo a ele que a barra tá limpa. Então ele entra na casa e diz: minha linda waifu Loli querida, você tá muito linda. Então a Kaguya diz: papai, me dá um abraço. Então o Todoroki dá um abraço nela. E alguns clones meus que estavam passando por ali, acharam tudo muito fofinho. Então eu e o Todoroki passamos o dia inteiro ensinando a Kaguya a falar. E pela noite, eu digo ao Todoroki para ele não dormir junto com a Kaguya, pois ele poderia acabar fazendo coisas inapropriadas com ela. Então eu vou até o quarto dele e uso o poder da matéria para criar uma outra cama perto da dele. E em seguida eu digo a Kaguya para ela dormir na outra cama. E nessa hora ela dá um leve sorriso e diz que vai dormir na outra cama. Então eu vou para o meu quarto dormir. E um dos clones que estava na minha agência de heróis se desfaz. E eu recebo a informação de que hoje os funcionários novos chegaram. Eles fizeram um excelente trabalho e construíram mais de 250 armaduras Mark VII. Então eu vou dormir pensando no seguinte: em 4 dias os testes da minha agência irão começar. E até lá eu terei que ter pelo menos 500 armaduras. Então eu começo a dormir enquanto pensava em algumas ideias para o futuro de algumas teorias. E pela manhã, eu acordei bem cedo e fui direto para a cozinha. E chegando lá, eu vejo que a comida estava acabando. E que só restavam poucos vegetais inteiros na horta. Então eu faço um jutsu do estilo madeira para fazer as plantas crescerem mais rápido. E em seguida eu fico plantando e replantando todos os vegetais várias vezes, até refazer toda a horta. Então eu pego alguns vegetais e começo a preparar um bolo de cenoura, e assim que eu coloco o bolo para assar, eu faço uma oração para o deus Jabiroca. E logo eu faço uma vitamina com algumas bananas que estavam na geladeira. E depois de algumas horas o bolo fica pronto. Então eu tiro o bolo do fogo e coloco em cima da mesa junto com a vitamina. E logo em seguida eu vou acordar o Todoroki e a Kaguya. Mas assim que eu entro no quarto do Todoroki, eu vejo a Kaguya deitada em cima dele. Então eu acordo o Todoroki dizendo: alô, FBI. Eu estou ligando para fazer uma denúncia. E nessa hora o Todoroki acordou. E quando ele viu a Kaguya, ele tirou ela de cima dele e se levantou da cama. Então eu digo: vão tomar um banho para comer. E a Kaguya pergunta sobre quem iria dar um banho nela. E na hora o Todoroki ficou muito vermelho de vergonha.
Então eu digo que eu iria dar um banho nela, já que eu estava mais preparado psicologicamente para isso. E o Todoroki ficou dizendo que eu era um pervertido. Mas eu não ligo para isso e levo a Kaguya para o banheiro. E lá eu dou um banho nela, e em seguida eu levo ela de volta para o Todoroki. E ele estava me chamando de pervertido. Então eu digo para ele ir tomar logo um banho. E ele vai para o banheiro tomar banho. E enquanto isso, eu e a Kaguya fomos até a cozinha. E chegando lá eu ensino a Kaguya a orar para o deus Jabiroca. E quando Todoroki sai do banho e vai para a cozinha, ele vê eu e a Kaguya orando para o deus Jabiroca. Então ele pergunta o que eu e ela estávamos fazendo. E eu digo que nós estávamos orando para o deus Jabiroca abençoar a comida. E o Todoroki me pergunta quem é o deus Jabiroca. E eu digo que ele é o deus do bem e do mal. E que ele nos ensina que para existir o bem, é necessário o mal. E vice-versa. E que para o mal não ser tão grande sobre nós, eu oro todo dia para ele abençoar essa casa juntamente com a comida. Para que a casa continue segura. E para que a comida não seja alvo de macumba. E depois de pregar a doutrina de Jabiroca, o Todoroki finalmente entende que o deus Jabiroca existe. Então todos nós fazermos uma oração para o deus Jabiroca e fomos comer o bolo de cenoura. E depois de comer, nós tomamos a vitamina. E depois de alguns minutos comendo e bebendo, nós vimos que estava na hora de ir para a rua. E o vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha gostado dessa parte. Já deixa o like nesse vídeo para dar aquela moral. E até o próximo vídeo. Se o deus Jabiroca quiser. Amém. Labra Shura Shivaleuristas de Mantoko vai Orobialia Balabala Macia.